Principais tipos de locks que nós temos no SQL Server. Eu falei que nós temos vários tipos de locks. São inúmeros, eu vou falar aqui dos principais. Lock Shared é o lock utilizado em queries. Quando eu estou fazendo uma query, o lock que é aplicado no comportamento default do SQL, o lock que é aplicado é o lock Shared. É um lock de leitura. Lock de update. O lock de update indica que eu tenho a intenção de fazer uma atualização no registro. Mas eu não estou atualizando ainda. Eu quero atualizar, mas ainda não estou atualizando. Para que a atualização seja feita, um lock do tipo de update ele precisa ser convertido para o tipo exclusivo. O tipo exclusivo é o lock que se obtém enquanto a atualização está sendo executada. No momento da execução em si da atualização, o lock exclusivo é obtido. E nós temos o lock de intent. O lock de intent indica a intenção de eu fazer uma operação. Existem vários tipos de intent. Existem intentos de shared, intentos de update, intentos de exclusivo. Eu estou indicando a intenção de eu fazer uma operação. E a compatibilidade entre os locks e a existência do lock de intent impede determinados conflitos que seriam bem confusos se ocorressem. A existência do lock de intent impede esses conflitos. Eu vou mostrar em mais detalhes alguns slides à frente. Aí está, vamos falar sobre os objetos locáveis. O que pode ser locável? Sobre o que nós podemos aplicar o lock? Mais óbvio é o registro. Eu posso aplicar um lock sobre o registro. Mas eu também posso aplicar o lock sobre uma página, ou sobre uma extensão, ou sobre a tabela. Os objetos que eu posso locar. Digamos que eu aplico um lock shared sobre o registro. Eu estou lendo esse registro. Alguém poderia tentar aplicar um exclusivo sobre a página na qual esse registro está. Isso é um conflito bem confuso. Como é que a pessoa pode ter um exclusivo sobre a página se eu tenho um lock de leitura no registro? Isso não pode acontecer. Para que isso não aconteça, é aí que entra o lock de intent. Quando o lock shared é obtido sobre o registro, o intent shared é obtido sobre a página. E o intent shared é obtido sobre a tabela desse registro. Desta forma, ninguém consegue pegar um lock de nível mais alto e não compatível com o meu nos níveis acima. Ninguém consegue pegar um exclusivo na página, um exclusivo na tabela, se eu estou com shared no registro. O intento colocado nos objetos de nível acima do que eu estou colocando impede que alguém obtenha um lock superior. E aí nós vemos a tabela de compatibilidade entre os locks. No início pode parecer um pouquinho confusa. Não é necessário decorar todos os itens, mas alguns itens são bem interessantes de observar. Por exemplo, lock shared é compatível com shared, ou seja, eu posso ter múltiplas leituras nas mesmas informações. Eles são compatíveis, não vão barrar uma ou outra. O shared é compatível com update, ou seja, mesmo que alguém tenha dito, eu quero atualizar, a pessoa não está atualizando ainda, enquanto não está atualizando eu ainda posso ler. Mas o shared não é compatível com exclusive. Ou seja, no momento da atualização eu não posso estar fazendo leitura. Mas a gente falou agora há pouco que o update precisa ser convertido para exclusive para que a atualização aconteça. Exatamente, o update precisa ser convertido para exclusive para que a atualização aconteça. Mas como exclusive não é compatível com shared, o update só consegue ser convertido para exclusive quando todos os shared sobre o objeto são liberados. Aí o update se converte para exclusive e nenhum shared entra. A atualização é feita e o exclusivo é liberado. E aí os shared voltam a poder ser inseridos.
Repare que eu também não posso ter dois updates sobre o mesmo elemento, eles não são compatíveis entre si. Ou seja, eu não posso ter dois usuários, dois clients do meu banco de dados dizendo eu quero atualizar aquele registro ao mesmo tempo. Isso não pode acontecer. Daí nós estamos observando a lógica dos locks pela tabela de compatibilidade entre os locks. É uma tabela resumida de compatibilidade entre os locks. Timeout. Porque para desenvolvedores que estão acostumados a trabalhar com locks, o conceito de timeout fica sempre muito ligado aos locks. Porque muitas vezes o desenvolvedor leva timeout na aplicação, lock timeout na aplicação. Mas há aí muita confusão sobre esse conceito. Porque por default não existe timeout nas operações feitas dentro do servidor de banco. Não é timeout. Eu posso fazer um select e ele pode ficar infinito. Ele fica locado e o lock fica preso, ele pode ficar infinito. Não há timeout. Existem timeouts de conexão. Uma aplicação que está se conectando ao SQL Server aplica um timeout de conexão. Se a query demorar mais do que um determinado tempo, a conexão vai cair. E aí o desenvolvedor vê erros de timeout na aplicação. Frequentemente a culpa é dos locks. É um dos grandes vilões desse tipo de erro. Mas o timeout não existe no servidor de banco. Ele é configurado na conexão entre a aplicação e o banco. Nós temos também não só o timeout de conexão, mas o lock timeout, que pode ser configurado por conexão, se for desejado, mas não é comum que se mexa nisso. Os desenvolvedores podem configurar a cada conexão feita com o servidor de banco. E qual o comportamento padrão dos locks? Nós começamos a falar sobre isolation levels, falamos que isolation levels determinam o comportamento padrão dos locks. E qual é o comportamento padrão dos locks? Por default, o isolation level ativo é chamado de read committed. É o que determina o comportamento padrão dos locks. Pode ser mudado, como nós vamos ver. E esse comportamento read committed significa o quê? Que os locks shared são obtidos e liberados por instrução. Ou seja, quando é dado um select, esse select obtém lock shared nos registros, nos objetos envolvidos no select. E imediatamente ao terminar o select, esses lock shared são liberados. Observe que eu estou falando só de shared, eu não estou falando de lock de update, de exclusive, envolvendo instruções de update, insert, estou falando só do shared, envolvendo a instrução select. O comportamento pode ser alterado através de lock hints para uma query. Ou seja, eu posso mudar essa forma de comportamento dos lock shared através de lock hints que são aplicados em uma query específica. Ou seja, aquela query eu quero que funcione de forma diferente. Ou eu posso alterar o comportamento para todas as queries de uma conexão, mudando o isolation level da conexão. É aí que entra o conceito de isolation level. Eu posso querer que as minhas queries funcionem com um isolation level diferente do default. Vamos ver várias variações do comportamento dos locks. Eu tenho uma que é default. Outras variações: não aplicar locks em queries. É quando o select não aplica locks nenhum nas queries. Aplicar apenas durante a query, durante o select. É o comportamento que a gente acabou de ver, que é o comportamento default. Ou manter o lock durante toda a transação. Quando o select aplica o lock shared, mas segura esse lock shared durante toda a transação. Isso é um outro comportamento. Ou aplicar
não lock shared, mas um lock de range shared. Nós vamos ver em mais detalhes o que é esse lock de range, mas ele é mais restritivo que o shared, conforme nós vamos ver. O comportamento default é a aplicação dos locks durante a query, durante o select. Os locks shared, veja bem, estou falando de shared, eles não são mantidos até o final da transação, eles são liberados assim que o select acaba. Esse é o comportamento default, então, que nós podemos mudar ou para algo mais restritivo ou para algo menos restritivo. Nós vamos ver exemplos sobre por que mudar. E para saber entendermos por que mudar, nós precisamos entender os problemas no trabalho transacional. Que tipos de problemas ou erros podem acontecer quando nós temos um servidor de banco de dados e muitos usuários estão acessando esse servidor de banco de dados simultaneamente? Que tipo de problemas podem acontecer? Primeiro caso, Dirty Read. O Dirty Read ele acontece quando eu faço uma leitura, uma query, e essa query me retorna dados que ainda não foram comitados numa outra transação. Eles não levaram commit ainda. E a outra transação pode dar rollback. A outra transação pode ser cancelada. Esse erro é chamado de dirty read. Isso é um erro, porque se a outra transação for cancelada, eu li uma informação que não existe. Aquela informação não existe. Então isso eu considero um erro no processo de trabalho transacional. Non-repeatable read. Non-repeatable read é um problema de quando eu estou fazendo um processamento, fazendo uma transação, eu faço uma query, leio o valor. Ainda dentro da mesma transação, quando eu faço a mesma query, de novo, o valor mudou. Alguém alterou o valor que eu estou usando durante a minha transação. Mesmo que eu não esteja alterando aquele valor, mas eu estou usando para fazer um cálculo naquele valor. E alguém alterou aquele valor durante a minha transação. Entendeu? Isso é um problema chamado de non-repeatable read. Ou seja, eu faço a mesma query duas vezes durante a transação e ela me retorna valores diferentes. E o terceiro problema são os phantoms. O que é um phantom? De forma semelhante, ocorre quando eu faço duas vezes a mesma query na mesma transação. Mas, na segunda vez que eu faço a query, aparecem registros que não existiam na primeira vez. Registros que são chamados de registros fantasmas, os phantoms. Então esses três elementos, esses três problemas, Dirty Read, Non-Repeatable Read e Phantom, são alguns dos problemas que nós podemos esbarrar no trabalho transacional, numa concorrência de dados. E como solucionar esses problemas? Nós podemos solucionar esses problemas usando lock reads para resolver os problemas com queries específicas, ou alterando o isolation level, para que esse problema nunca aconteça com nenhuma query. O problema do Dirty Read: não é necessário nenhum lock read para resolver o problema do Dirty Read. Por quê? Porque o isolation level read committed já é um isolation level default e ele já impede que o Dirty Read aconteça. Dirty Read já é algo que não vai acontecer por default. Você não vai ler na sua query uma informação que não está committada. Esse já é o default. Mas o non-repeatable read é uma coisa que pode acontecer. Por default, a configuração default do SQL Server, esse erro pode acontecer. Como é que você impede ele? Em uma query específica, você impede ele alterando o lock hint para repeatable read. Agora, para todas as queries da sua conexão,
você pode mudar o isolation level para repeatable with, o nome é o mesmo. E os phantoms, da mesma forma, eles também podem acontecer por default, mas impedimos os phantoms usando o locker hint serializable ou hold lock. A gente tem que tomar muito cuidado com esse nome hold lock, porque ele é enganador em relação ao significado dele. Eu vou entrar em mais detalhes depois. O hold lock é equivalente ao serializable. Ou, se eu quiser mudar isso para toda a conexão, eu uso o isolation level serializable para fazer essa alteração para toda a conexão. Então por que eu não uso isolation level serializable logo e pronto e resolvo todos os problemas que podem ocorrer? Porque com isso você reduz a escalabilidade do seu servidor de dados. Se você usa o maior isolation level, quanto maior o isolation level que você usa, quanto maior o nível de locks que você aplica, menor o volume de concorrência que o seu banco de dados aceita, ou seja, menor o volume de usuários que vão poder estar trabalhando simultaneamente no seu servidor de dados, porque você está bloqueando os dados. Então, quanto maior o nível de isolamento, quanto maior o nível de locks, menor o número de usuários simultâneos e menor a escalabilidade. Então é necessário resolver isso com um nível que seja adequado à sua aplicação e às necessidades de cada query que você faça. Será que todas as queries que você faz podem sofrer non-repeatable read? Algumas situações isso pode simplesmente não acontecer. A própria situação de negócio pode fazer com que isso nunca aconteça. Nunca vai acontecer de dois funcionários diferentes estarem editando o mesmo registro de cliente. Isso nunca vai acontecer porque o cliente teria que estar na frente de dois funcionários ao mesmo tempo, falando com dois funcionários ao mesmo tempo. Isso pode nunca acontecer. A sua situação de negócio, o seu problema de negócio, impede que determinados problemas de concorrência ocorram. Mas quando o seu problema de negócio possibilita determinados problemas de concorrência, é aí que você precisa aplicar o lock hint ou isolation level adequado. Identificar locks ativos. Quais locks estão ativos no dado momento? É uma questão muito útil em manutenção, na manutenção do servidor de banco e administração do servidor de banco. Isso pode ser feito utilizando a DMV sysdm locks. E a gente pode fazer join dela com a syspartitions e a sysindex para pegar uma informação mais completa. Eu vou utilizar muito essa query durante as demonstrações. Vocês observem a query. Eu trago informações da sysdm locks, fazendo join com as syspartitions e as sysindexes, para pegar informações adicionais sobre o que está sendo locado. Nesse exemplo, eu estou filtrando pelo banco de dados, pegando de um banco de dados específico, NotWide, nesse exemplo. E outra questão interessante é identificar bloqueios. Identificar quem está bloqueando quem. O usuário A está bloqueando o usuário B. A gente pode identificar isso através da DMV sysprocesses. Por ela, a gente identifica os processos ativos e se algum processo está bloqueando outro processo. E podemos ainda utilizar em conjunto a sysdm exec.sql test para obter a query que está bloqueando outro processo e a query que está sendo bloqueada por outro processo. Veja como fica a query. Uma query na sysprocesses, a gente faz um cross apply com a sysdm exec.sql test para trazer as informações, sendo que eu quero ver só o que está bloqueando ou sendo bloqueado. Então eu pego onde blocked seja diferente de 0 ou que o ID do processo esteja na lista de processos que estão no campo blocked.
Ou seja, eu vou listar aqui só os processos que estão bloqueando ou que estão sendo bloqueados. Vamos ver demonstrações. Vamos voltar ao SQL Server. Vou fazer demonstrações aqui com o Northwide. Vou começar aqui uma demonstração. Então, iniciando uma transação, fazendo um update no registro. Eu vou voltar ao registro ao valor normal. O cliente é LFKI, é da cidade de Berlim. Vamos fazer um simples select para confirmar que ele está no valor normal. Aí está. O LFKI é da cidade de Berlim. Agora eu vou iniciar uma transação e fazer um update no LFKI. Iniciei a transação, fiz um update. Eu posso conferir que ele foi atualizado para Rio de Janeiro. Aí está. O LFKI foi atualizado para Rio de Janeiro. Mas eu não finalizei a transação. Minha transação não foi finalizada. Nesse instante, eu posso ver os logs ativos. Vamos usar nossa query para listar quais logs que estão ativos. Aí está. Vejam bem, eu tenho 3 logs exclusivos ativos. E esses logs eles estão aplicados no elemento key. O que é key? Key basicamente é o registro. Quando a tabela está usada, o logo de registro aparece como sendo um logo de key. Então eu tenho 3 logs exclusivos aplicados sobre a key, sobre o registro. E 2 logs de intent aplicados sobre a página. Intent exclusivo e X aplicado sobre a página. Tudo isso pelo mesmo processo, o processo 76, que é essa janela. Essa janela é o processo 76. Select @SPID. A gente pode ver que essa janela é o processo 76, ou seja, esse simples update está gerando todos esses logs. Tá bom, mas eu fiz a atualização de um registro. Por que apareceram 3 logs exclusivos? Muito interessante isso. E exatamente para demonstrar isso claramente, eu fiz um join da query com esses index para trazer de que índice é esse registro. E aí a gente observa que um dos logs de key está no índice PK Customers, que é a chave primária, PK, certo? Que é no caso o índice Cluster. E 2 outros exclusivos estão no índice City. O que é o índice City? Primeiro, o índice City existe. Essa tabela Customers tem um índice pela cidade. Segundo, eu fiz um update no campo City. Ao fazer um update no campo que está indexado, ele precisa atualizar o índice. Ele muda o valor resistente, Rio de Janeiro, que era Berlim, desculpa, o que estava era Berlim, e coloca o novo, Rio de Janeiro. Então eu tenho 2 keys, certo? Com log exclusivo no registro City, exatamente, porque é o valor antigo sendo eliminado e o valor novo sendo inserido, certo? Na chave de registro. Então a gente observa outra curiosidade muito interessante. A gente está comprovando com essa query uma outra curiosidade muito interessante. Quanto mais índices a tabela tiver, mais lentos são os processos de atualização. Porque veja bem, por causa dos índices, ele teve que abrir 3, 4, 5 logs.
Se eu tivesse menos índices, eu abriria menos locks. Não significa que nós não devemos colocar índices, mas significa que nós não devemos sair colocando um índice por campo da tabela. A quantidade de índices precisa ser muito bem planejada na nossa tabela, e isso fica bem demonstrado com essa query e com esse update. Voltando à nossa demonstração, numa outra janela, eu vou abrir uma transação e fazer uma query pelo Customer ID Monarch. Aí está. Tudo funcionou maravilhosamente bem. Tudo funcionando maravilhosamente bem. Por quê? Porque aquele Customer ID Monarch não está alocado. Meus locks de key não afetam ele. Certo? Meus locks de key só afetam a LFKI, que foi atualizado. Não afetam o Monarch. Mas, se dentro desta transação que ainda está aberta, eu fizer um select de todos os clientes, ele não consegue concluir a query. Por que ele não consegue concluir a query? Porque um dos clientes, o LFKI, está bloqueado. Um dos clientes encontra-se bloqueado. Então, fazendo a query novamente para identificar os locks que estão tentando ser colocados. Observe, existe um lock shared de key, mas que o request status está em wait. A janela de Session ID 74 não está conseguindo fazer a aplicação desse lock de key. Exatamente. Por quê? Porque o ALFKI está bloqueado. Então eu vejo aqui claramente o lock de shared que fica em wait. Por quê? Porque o shared não é compatível com o exclusivo, conforme nós vimos na tabela de compatibilidade dos locks. O lock shared não tem compatibilidade com o lock exclusivo. Então, consequentemente, a tentativa de aplicar o lock shared no registro do LFKI fica bloqueada, fica em wait. Eu vou dar um stop nessa query. A aplicação de lock hints pode nos ajudar em alguns casos, quando necessário. Por exemplo, um lock hint que eventualmente pode ser útil é o read past. O read past significa para ele ignorar os registros que estejam em lock. Ele não vai dar atenção aos registros locais. Aí está. Ele trouxe todos os clientes. Menos o LFKI. Repare no total de clientes, 90. Quando o total real de clientes é 91. O LFKI não aparece neste resultado no momento que eu aplico o read past. Resultado da aplicação do read past. Eu tenho informação não totalmente confiável, porque registros foram saltados, registros deixaram de ser lidos. A informação não é totalmente confiável, mas ela pode ter algumas utilidades para pequenos relatórios temporários em que um ou dois registros não façam diferença no todo, em que uma pequena quantidade de registros bloqueados não faça diferença. O read past ele pode garantir uma performance maior. Essa query não vai parar por registros locados, ela vai simplesmente ignorar qualquer registro que esteja locado. Um exemplo de que o LFKI não está sendo lido: se eu fizer um E pelo LFKI, ele não traz nada, porque o LFKI está locado, está em lock. E este primeiro exemplo que nós estamos vendo
é o comportamento default do select. Nós estamos comprovando que o select está tentando colocar um lock shared. O comportamento default do select, ele está tentando colocar um lock shared no registro. E quando ele não consegue colocar um lock shared, porque uma outra transação já tem o lock exclusivo, ele não roda. O comportamento default dele é tentar colocar o lock shared no registro. E o lock é imediatamente liberado depois que o select é rodado. Ele não espera eu dar commit ou rollback para liberar o lock. Ele libera imediatamente. Eu posso dar rollback nesta transação e rodar esta transação novamente. Vocês veem que ele não tem lock, porque o select já rodou. O lock só é colocado no momento exato da execução do select. Então é algo muito instantâneo. Mas quando eu tenho muita concorrência, muitos usuários usando simultaneamente, isso reduz a escalabilidade. Tem muitos usuários fazendo queries simultaneamente, e até fazendo atualizações simultaneamente. Os selects começam a ter que esperar um pouquinho para o exclusivo terminar, ter que esperar um pouquinho mais para aquela atualizaçãozinha terminar, e aí poder devolver o resultado do select. E esse esperar um pouquinho mais, conforme a concorrência aumenta, então, reduz a escalabilidade até chegar a gerar os erros de timeout. Fechar essa transação, dar um rollback. Vamos ver agora um exemplo de um problema de dirty read. Eu cheguei a comentar que o dirty read não acontece na situação padrão. Se eu estiver numa situação default, o dirty read não vai acontecer. Então, vou novamente tentar fazer o update. Iniciei a transação, rodei o update. Dentro dessa transação, a LFKI está como City Rio de Janeiro. Aqui nós já vimos que se eu simplesmente fizer o select de customers, ele trava. Mas se eu aplicar o lock hint, o famoso lock hint, no lock, eu estou dizendo para a instrução select: olha, eu não quero que você aplique lock enquanto você faz essa query. Não aplica lock nenhum, não aplica lock shared nenhum. Isso é um nível abaixo do nível default. O nível default aplica o lock e tira imediatamente. O nível abaixo é não aplicar lock nenhum. Aí está. Então eu estou lendo o ALFKI. Eu estou realmente fazendo a leitura do ALFKI, vendo a cidade como Rio de Janeiro. Eu estou lendo uma informação que ainda não levou commit. Essa transação não se encerrou, a informação não foi commitada. Mas eu fiz a leitura. Então, se eu fizer a query sobre os tipos de lock, eu vejo que o exclusivo está lá, mas não tem mais nada. Então, eu fiz a leitura normalmente por causa da aplicação do no-lock. Então, eu estou determinando que o select não aplique locks. E aí nós estamos vendo o perigo disso acontecer. Por quê? Porque nessa outra janela, nessa outra transição, eu posso dar rollback. Acabei de dar rollback. Resultado: qual é a verdadeira cidade deste cliente? A verdadeira cidade desse cliente é Berlim, mas um outro usuário acabou de ler essa cidade como sendo Rio de Janeiro. Isso é um perigo. Ou seja, a aplicação de no-lock, a utilização do nível de isolamento que gera este efeito, pode causar o dirty read. Mas então para que isso existe?
há situações de uso, há situações em que isso possa ser útil. A maioria delas é para geração de relatórios. Se você realmente precisa tirar um relatório de cima de um ambiente de produção e você precisa que aquele relatório seja rápido e que não afete a concorrência em produção, por exemplo, então você aplica no lock. Vai fazer diferença se você estiver fazendo um Dust Read? Ou será que o seu problema de negócio possibilita o Dust Read? Às vezes o seu problema de negócio nem possibilita o Dust Read. Você sabe que aquela tabela não está sendo atualizada. Mas ao aplicar no lock, você evita a aplicação de lock shared e agiliza a query. Quer dizer, é bom? Não. É um perigo enorme. Mas pode ser usado em muitas situações, desde que você saiba o que pode acontecer. Por exemplo, vou colocar no lock em todos os relatórios. Legal. Coloca no lock em todos os relatórios. Aí um vendedor esperto, que vive tomando chopp junto com aquele DBA Júnior, faz um acordo com o DBA Júnior para aumentar as vendas dele. O que o DBA Júnior faz? Imediatamente antes de tirar um relatório, ele roda uma transação aumentando todos os volumes de venda daquele vendedor. Tira o relatório e dá rollback na transação. Resultado, vocês têm um relatório com uma informação que nunca apareceu dentro da base de dados, que nunca foi comentada dentro da base de dados. Ou seja, há um perigo no uso do no-lock. Vocês têm que estar cientes deste perigo. Ok. Fazendo rollback da transação. Agora vamos falar do non-repeatable read. Vou fazer o selection no cliente ALFKI. Aí está, fiz o selection no ALFKI. Agora, numa outra demonstração separada, eu vou rodar definitivamente a atualização desse cliente, do ALFKI. Ele vai se mudar para o Rio de Janeiro. Aí está, se mudou para o Rio de Janeiro. Esse select, ele não deixou nenhum lock ativo. Porque o lock default do select, conforme eu expliquei anteriormente, ele é colocado e tirado no momento da execução do select. Então o resultado é, quando eu rodar novamente o mesmo select na mesma transação, eu estou dando uma informação diferente. Agora eu estou dando a cidade de Rio de Janeiro. Na mesma transação, esse cara estava em Berlim e depois que ele terminou estava no Rio de Janeiro, dentro da mesma transação. Isso é um erro transacional chamado de non-repeatable read, uma leitura inconsistente. Eu leio com um valor, depois leio com outro valor na mesma transação. Como é que a gente resolve o non-repeatable read? Exatamente como essa demonstração aqui. O non-repeatable read, ele pode acontecer no cenário default. Veja bem, eu não usei nenhum lock hint, não mudei nada do cenário default. Ele pode acontecer no cenário default. Aí o que eu preciso é aumentar o nível de isolamento. Alterar o nível de isolamento e aumentar o nível de isolamento. O que, conforme eu expliquei durante os slides, eu posso fazer para uma query específica ou posso fazer para todas as queries. Eu vou voltar aqui para Berlim, a cidade. Aqui neste exemplo eu estou fazendo para uma query específica. Essa query de customers. Eu estou aumentando o nível de isolamento usando o lock hint repeatable read. Qual a diferença? Vamos ver os locks como que eu fiquei. Aqui está. Eu tenho inúmeros lock shared
nos registros de cliente. Mas os locks de intent na página. Eu tenho os locks shared nos registros de cliente e lock de intent na página. Ou seja, diferentemente do comportamento default, no momento que eu usei repeatable with, o lock shared ele foi mantido até que essa transação termine. Esse lock foi mantido até a transação terminar. Então o repeatable with ele causa isso, ele força o select a manter o lock shared até a transação terminar. E aí eu falei de uma pegadinha com relação aos lock hints. Voltando no slide, eu disse para vocês para tomar cuidado com o nome do hold lock, porque hold lock do inglês, para quem sabe inglês, significa isso, mantenha o lock. Então, mas quem faz isso, quem força a manutenção do lock é o repeatable with. O hold lock, conforme eu vou demonstrar à frente, ele faz algo a mais. E mais perigoso e mais restritivo. Aqui está. Então eu estou com os lock shared mantidos sobre os registros através do uso do lock hint repeatable with. Agora, se eu tentar novamente rodar essa transação, fazendo a atualização da informação para Rio de Janeiro, a atualização não se completa. Porque os locks estão sendo mantidos pela transação, pelo select. Então, se eu fizer uma query novamente para ver quais locks estão ativos, eu vejo aqui um lock de update em que foi pego. Por quê? A primeira coisa que a instrução de update faz foi pegar o lock de update. Eu falei, quando ela vai atualizar, ela pega o lock de update. Mas no exato momento da atualização, ele tenta transformar o lock de update em lock exclusivo. Só que ele não está conseguindo fazer essa transformação de update em exclusivo, porque eu estou com o lock shared preso no registro. Request status converte, ele requisitou, converteu o lock, mas não obteve ainda. Então o update está travado, porque não está conseguindo converter o lock de update em lock exclusivo. Ele está travado até que esta transação termine. A conclusão disso é que durante essa transação, todos os selects que eu fizer durante esta transação vão retornar as mesmas informações, porque nenhuma atualização de dados consegue ser concluída sobre os dados que eu já estou manipulando. É isso que faz o repeatable with. Ao segurar o lock shared, ele permite que outras leituras sejam feitas, mas nenhuma atualização de dados pode ser feita sobre a informação que eu já peguei para manipular. Quando eu der rollback nessa transação, commit ou rollback, tanto faz, os locks shared colocados pelo select foram dispensados. Consequentemente, a transação do update ela se conclui. E o lock exclusivo agora é obtido, ele não fica preso mais naquele converte, como nós acabamos de ver. Ele não está mais preso apenas na conversão do lock. Vou fazer aqui um rollback, repetir rapidamente essa demonstração. Pegar novamente o lock pelo repeatable with, tentar fazer o update. Estamos vendo que ele fica travado. Já havíamos visto ele travado no convert.
Aí está. Ele não consegue transformar o update em exclusivo. Então, e agora eu posso utilizar minha outra query em cima desses processos, me mostrando que o processo 76 está sendo bloqueado pelo processo 74. Então, nessa outra query, eu estou vendo exatamente quem está bloqueando quem e qual é a query que foi executada. Ele está me mostrando exatamente essa informação. É claro, eu também poderia ver essa informação pelo Activity Monitor. Se vocês tiverem a paciência de manipular essa janela, que ela é lenta, certo? E é difícil de visualizar uma informação tão instantânea, certo? Pela qual eu obtenho a mesma informação rapidamente. Ok, rollback da transação. Vamos fazer isso mais uma vez, só que agora de forma um pouquinho diferente. Ao invés de usar o lock hint, eu posso usar o set transaction isolation level repeatable width. Ao usar essa instrução, eu estou mudando o nível de isolamento transacional. Então a mudança passa a valer para todas as queries dessa conexão. Então eu não preciso usar o lock hint. Uma query comum passa a ter o efeito do repeatable width. Vocês vão observar que ela manteve os selects, o shared na instrução select. Está recuperando a informação de logs. Aí está. Manteve todos os shared na instrução select, ou seja, sem o lock hint dessa vez, eu tive o mesmo efeito. Por quê? Porque eu mudei o nível de isolamento transacional. Já sabemos o que acontece se eu fizer update. Eu vou soltar um rollback e voltar ao nível de isolamento transacional padrão. With committed, que é o nível de isolamento padrão. Então, até o momento já vimos os exemplos do Dirty Read e do Non-Repeatable Read, além do comportamento padrão da query. Então vamos ver a questão dos phantoms, um exemplo de um phantom acontecendo. Eu vou iniciar uma transação, fazer um select sobre o customers. Aí está. Fiz um select em cima de customers. E aqui eu vou rodar uma transação inserindo aqui a Petrobras, nossa querida Petrobras, e a Dilma Rousseff como contato da Petrobras, certo? Dentro da tabela customers. Aí está, acabei de inserir. A primeira execução do select de customers retorna 91 registros. Se eu executar o select de customers novamente, isso me retorna 92 registros. Ou seja, eu tenho um registro fantasma. A Dilma é um registro fantasma. Um registro que não estava aqui. Então, na mesma transação, eu fiz o mesmo select duas vezes, certo? E me retornou um registro a mais. Esse é o problema, que é dito o problema dos phantoms. Vou demonstrar mais uma vez. Dessa vez mostrando que mesmo usando o Repeatable Read, mesmo mantendo o Lock Shared,
eu estou com o lock shared mantido, mesmo mantendo o lock shared, no momento que eu faço o insert, ele consegue colocar os locks exclusivos sem problema algum. Ele fez a inserção dos locks exclusivos sem problema nenhum. Porque os shared foram colocados nos registros, e o exclusivo está sendo colocado em registros novos. Então nada me impede de fazer um exclusivo em registros novos, enquanto a leitura dos existentes estão sendo feitos. E é aí que surge o Phantom. Mesmo nível de repeatable read que eu acabei de demonstrar para vocês, não consegue resolver o problema dos Phantom. Agora, aproveitando esse insert que eu acabei de fazer, e essa query aqui com os locks, a gente vê aqui os exclusivos, que eu tenho 1, 2, 3, 4 exclusivos, na verdade tem mais aí para cima. Eu tenho um exclusivo por cada índice da tabela. Cada índice da tabela me gera um lock exclusivo. E aí a gente volta à questão que eu já havia comentado antes. Quanto mais índices na tabela, mais lentas as operações de atualização e de inserção. Quando eu dei update no campo city, apenas o índice da chave e do city tiveram que ser alterados. Agora, no momento de um insert, eu tenho que fazer inserção em todos os índices. É ainda mais lento. Eu vou comitar a inserção. Para completar a demonstração do Phantom, nós vimos aqui primeiro select 91 registros, o segundo select vem com 92 registros, completando a demonstração de que mesmo repeatable reads não resolve o problema dos Phantoms, de um registro novo surgindo no meio do trabalho. Então eu vou fazer um rollback. Vou deletar de novo o refresh. E aqui a gente vai resolver o problema dos Phantoms. Como? Com o lock hint serializable. Aqui está. Qual a diferença do serializable para o repeatable read? Vamos ver o resultado dos locks. Olha só, o request mode, dessa vez não foi o S de shared. Dessa vez o request mode foi range S. Então, o que isso faz? O range SS, ele trava um range de chaves. Um range de acordo com as chaves, nesse caso a chave primária da tabela, garantindo que eu não possa inserir nada no meio dessas chaves. E como eu estou fazendo uma query da tabela inteira, ele travou tudo. Então fez um travamento completo. Eu não posso inserir nada no meio desses registros dos quais eu fiz a query. Então, se agora eu tentar fazer novamente o insert da Dilma Rousseff, o insert fica travado. O lock de range S, ele trava a execução do insert. Eu posso ver nas minhas plus queries. Aqui eu tenho range, outros ranges do insert tentando fazer a inserção com wait, porque ele não consegue pegar os locks para a inserção. Então, tu tem aqui em modo de wait.
E se eu observar os processos, quem está bloqueando quem, eu vou ver que novamente o 76 está sendo bloqueado pelo 74, o insert está sendo bloqueado pelo select, certo? Executado no modo de serializable. Se eu der rollback na query a questão é, se executar o select de novo, vou voltar os mesmos 91 registros, porque o insert não consegue se completar enquanto essa transação não terminar. E, consequentemente, não há mais problemas de phantom. Eu posso executar esse select quantas vezes eu precisar dentro da transação, que nenhum registro fantasma vai aparecer no meio da transação. Não há mais o problema dos phantoms. E aqui, quando eu der o rollback, aí sim o insert se completa. Como eu não dei commit nem rollback ali, se eu fizer um select agora, eu vou ver os locais exclusivos que o insert está tomando. Mas eu não vou completar, não quero ativar o rollback na base de dados. Eu vou dar um rollback nessa transação. Rollback. Pronto. Então, com isso, nós vimos os exemplos de Dirty Read, Non-Repeatable Read e dos Phantoms. Executamos as queries para identificar exatamente a reprodução desses problemas. Vimos o comportamento padrão, vimos os lock hints que resolvem esses problemas transacionais. Vamos voltar um pouco aos nossos slides. Então, nós já começamos a falar sobre os isolation levels. Quais são eles? O read uncommitted é o nível abaixo do nosso default. É o nível que não aplica lock nos selects e permite a ocorrência de dirty read. É o nível abaixo do default. Aplicar no lock nas queries, nós vimos na demonstração. Setar o isolation level para o read uncommitted seria o mesmo que aplicar no lock em todas as queries. Read committed é o isolation level default, que aplica lock nos selects, não permite o dirty read, mas os non-repeatable reads e os phantom ainda podem acontecer. Repeatable read, eu demonstrei a mudança do isolation level para repeatable read para vocês. Ele mantém o lock durante toda a transação e não permite que o non-repeatable read aconteça. Que o erro de non-repeatable read aconteça. E o serializable, ele aplica lock range ao invés de aplicar lock shared. Quer dizer, um range shared, mas um lock de range. E por ser um lock de range, ele não permite que os phantoms aconteçam. Ele não permite a inserção dentro do range de registros com Shopscape. Então os phantoms não podem ocorrer. Então esses são os 4 principais isolation levels do SQL Server.